Bem-vindos a mais um pós-jogo aqui no Camisa 12. Muito obrigado a todos vocês que estão sempre ligados aqui no canal. Já sabe qual é o nosso ritual. Vai clicando em curtir. Se você não é inscrito ainda, inscreva-se agora. Não desconte no pós-jogo a raiva que você está no time. Ajude a gente para o YouTube entender que esse vídeo é legal. Clique em curtir e ative as notificações aqui do canal. Semana que vem o Cachorrada está de volta. Bora falar sobre Galo e Corinthians e eliminação da Copa do Brasil. Existem partidas em que eu preciso sempre me controlar aqui para não deixar que a frustração, a dor de uma derrota e uma eliminação atrapalhe a comunicação com quem está do outro lado. Então todo tempo eu vou tentar me controlar, não gritar, não xingar, para que fique melhor a comunicação e não fique um vídeo incômodo para quem está do outro lado. Eu cito sempre a tabela planejada aqui no Camisa 12. Quem é fã de carteirinha do Camisa 12 sabe que é um hábito nosso nos últimos anos pensar em uma tabela planejada. E normalmente a gente associa ela ao campeonato de pontos corridos. Algo que não é bem assim que acontece, porque a tabela planejada é um quadro que dirigentes e treinadores colocam na parede, eles planejam um calendário, partida por partida, situações, envolve um monte de coisas, os adversários mais difíceis em tal etapa do campeonato, os mais fáceis aqui. E eu não estive nos últimos dias na cidade do Galo, na sede de Lourdes, e não sei qual foi a conversa e se existiu alguma conversa entre dirigentes e Kudê para definir titularidade ou escalação de jogadores que não vinham atuando no time principal, considerados reservas no time do Kudê, mas eu confesso que fiquei muito na dúvida do que durante a partida pensando, porque a Copa do Brasil hoje é uma competição que te traz uma premiação muito boa. A gente está falando de um clube endividado, o mais endividado do Brasil, por isso fiquei pensando o tempo todo como seria a administração desse calendário entre duas partidas de Campeonato Brasileiro, o Palmeiras e o Cruzeiro, e o Corinthians com uma vantagem de 2-0. Você considera o Palmeiras concorrente direto pelo Brasileirão? Você acha que uma derrota para o Cruzeiro pode te trazer um prejuízo não só dos 3 pontos, mas moral? Você acha que o seu time reserva tem casca para eliminar o Corinthians, segurar essa vantagem de 2-0? E seria muito fácil para mim hoje, extremamente confortável, colocar apenas na conta do Kudê, na caderneta do Kudê e bater nele durante todo o tempo. Posso te falar? A minha frustração hoje é 80% com os jogadores. Você sabe o tanto que eu critiquei o Kudê, quantas vezes nas últimas semanas critiquei dirigentes lá na TV, no Alterosa Esporte, sobre administração. Então, hoje 80% da frustração eu dirijo aos atletas. Pegando o Corinthians como referência, eu sei que cada caso é um caso, cada ano é um ano, mas pegando aquele 4-1 no Corinthians e aquela temporada, se você vai criticar o elenco atleticano, naquele elenco atleticano, vamos por posição. Na lateral esquerda você tinha Emerson Conceição e Pedro Botelho, na reserva, na lateral direita o Alex Silva, na zaga Pagnussaro e de Carlos. Estou falando do elenco de um modo geral. A volância tinha Claudinei, lá na frente tinha Cezinha, entre outras peças, Marion, Dodô, peças que não estavam entre as de maior destaque no Campeonato Brasileiro. Mas se você não tem postura, atitude, algo que aquele time teve, não adianta você ter um elenco recheado como tinha o Galo em 2022, por exemplo, se você deixa outras situações entrarem em campo. Então, por mais que o Kudê tenha errado ou acertado aqui e ali, eu coloco 80% em postura desse time, que, usando uma frase do Alexandre do passado, se borrou e pipocou lá no estádio do Corinthians. O comportamento do time foi vexatório. Eu não vou opinar sobre... Bom, eu vou opinar porque eu estou aqui para isso,
Mas eu não vou só colocar que foi futebol, treino, bola no chão. Isso o Atlético mostrou em outras situações que poderia ter jogado muito melhor do que isso, que vinha demonstrando, dando sinais de evolução, mas que esse time pipocou hoje. O sentimento que eu tenho é de que esses caras tremeram mesmo. Os atletas, os jogadores, não a camisa do escudo do Galo, as peças, os jogadores, o CPF mesmo, viu? Decepcionante. Mas vamos falar das principais polêmicas. O Hulk sendo poupado. Quem é fã de carteirinha do Camisa 12 não perde nenhum pós-jogo, mesmo quando eu lanço na madrugada, agora gravando 1h26 da manhã, acabou, fui jantar, fui assistir a coletiva do Cudê no Twitter do Galo e depois vim aqui anotar os tópicos do pós-jogo, assistir os melhores momentos. E quem é fã do Camisa 12, assistiu os últimos vídeos, sabe que contra o Atlético Paranaense eu elegi o Hulk como o pior em campo. E contra o Palmeiras falei novamente, olha, o Hulk mais uma vez parece que existe algo atípico com ele. O Hulk não ganha uma bola sequer, não é só gramado. Está registrado nos últimos vídeos a minha análise sobre o Hulk. Não dava para ter deixado o Hulk de fora hoje. O Hulk entrou, o que ele fez dentro de campo? O Hulk não agregou em nada, continuou sendo o Hulk no gramado bom agora, perdendo as mesmas bolas. Teve, depois do segundo gol do Corinthians, uma bola em que acho que o Pavão faz uma interceptação e lança para ele e dá a impressão de que ele corre com a perna travada. Então, poupar ou não poupar o Hulk hoje, sinceramente, acho que foi o menor dos problemas diante do que ele está entregando. É por isso que eu estou falando. É coletivo o problema. Não é com peça A ou peça B. Estava nítido nos últimos jogos que o Hulk precisava, como falam, como tem uma série que eu gosto muito, que é o How I Met Your Mother, que eles fazem lá uma intervenção, precisava de uma intervenção no caso do Hulk, cara, que não vinha bem e não foi bem hoje mais uma vez. É difícil pra gente falar se é físico, se é cansaço, se tem alguma coisa, como na reta final de 2022 ele vinha demonstrando a queda e depois ficou fora do restante da temporada. Mas é muito difícil pra gente de fora aqui analisar. O que a gente sabe é que não tá legal. Foi desrespeito com o Corinthians? Não acho que tenha sido desrespeito achando que já estava garantido. Eu não posso falar para vocês o que é fácil falar, que a torcida vai gostar, que vai falar isso mesmo. Eu sei que todo mundo está pensando que poupou, contando com a classificação, que já estava garantido, que desrespeitou o Corinthians. Eu não acho. Eu acho que pode ter sido um erro de logística, de planejamento de tabela. De que poderia ter poupado, agora sendo engenheiro de obra pronta também, de que poderia ter poupado aqui ou descansado lá, o que vem pela frente. Se erraram a logística é outra coisa, mas não acho que esse comportamento do Atlético hoje seja desrespeito ao Corinthians. Esses caras sabem o tamanho do Corinthians, sabem o que representa a camisa do Corinthians. Eu não acho que teriam entrado com esse espírito. Eu estava no Alterosa Esporte hoje e falei, a vitória do Corinthians sobre o Fluminense talvez desperte o Atlético. Eu estava conversando com o John ontem lá na academia, eu falei, John, importante vitória do Corinthians sobre o Fluminense para despertar o Atlético, porque eu morro de medo quando o Atlético tem vantagem. Por isso que eu acho que não é questão de treino, de ter poupado a IB, é de comportamento desses caras, assim, de não... eu senti uma partida amistosa do Atlético, sabe? Se a gente viu um jogo contra o Botafogo, desrespeitou o Botafogo? Não, foi uma partida tão apagada quanto o Botafogo. E o Botafogo não era mata-mata e não tinha vantagem de 2 gols. E aí quem é fã de carteirinha do Camisa 12 sabe que eu falava do Bolsa de Valores, esse termo que eu usava. Vocês lembram? Eu acredito que... Vamos pegar com a Camisa 12, tem uma média de 20 mil visualizações. Eu acredito que 15 mil são sempre as mesmas pessoas. Eu falava, Bolsa de Valores, sobe 10%, despenca 15%, sobe 13%, despenca 7% e tal. O Atlético basicamente tem sido assim desde 2022. O jogo em que você tem uma expectativa enorme,
Ele te frustra. Qual foi o meu comentário depois de Galo 2-0 no Corinthians? Não precisa falar. Está registrado no YouTube. É só abrir o vídeo depois. Eu encerro o vídeo falando: Flamengo em 2022 nos deixou uma grande lição. Se não estiver espírito de time que quer ser campeão, trazer mais algumas dessas aqui não vai. Se você assistiu esse vídeo e tem uma boa memória, algo que eu não tenho, você vai lembrar. Eu falava, ótimo dia para falar disso, eu vou falar no dia da vitória, 2-0 no Corinthians, se não tiver espírito, se não eu tiver aprendido naquele jogo contra o Flamengo, aquele jogo era para o Flamengo ter goleado o Atlético, hoje era para o Corinthians ter goleado o Atlético, não só pelas bolas que bateram na trave, o Yuri Alberto perde uma com o Everson cara a cara, entre outras oportunidades, o Corinthians dominou a partida de forma ampla ali. Você acha que essa possibilidade de goleada do Corinthians foi só por ter poupado A ou B? Eu considero que não. Eu considero que não. Porque se você vai com Mariano ou Saravia, deveria ter ido com Nathan Silva e Gemerson. Pera lá, gente, não vamos ser hipócritas. Até outro dia a gente não queria o Nathan Silva no clube e estava cornetando o Gemerson. Tinha que ter ido com o Rubens na lateral esquerda. Pera lá, não vamos ser hipócritas. Até outro dia a gente estava pedindo o Patrick na vaga do Rubens. Estava em campo quem a gente estava pedindo. Quantas pessoas pedindo para sair o Johan e colocar o Igor Gomes? Aconteceu hoje. A gente estava cornetando o Batalha até outro dia. Hoje estava o Batalha em campo. Tava o Otávio em campo e a gente está falando que tinha que ser o Batalha, que até outro dia a gente não queria. Aí se eu fizer isso só para agradar vocês, para ganhar like, eu estou sendo hipócrita e não posso ser. Não foi a escalação, foi o comportamento desses caras, comportamento frouxo. Não tem ninguém de cueca limpa naquele time, se borraram de ponta a ponta. Quem que você consegue elogiar? Pô, eu vou blindar aqui um cara assim, que me veio na cabeça, o Pavon, que ainda tentou, apareceu, lutou. Teve um momento do jogo que eu abri o site do GE para ver se o Paulinho estava em campo. O Hulk, eu vou falar mais dele daqui a pouco. O Zarate no erro. A dupla de zaga erra em lances diferentes. Eu vou falar aqui sobre o segundo gol também, sobre o primeiro. O Batalha no pênalti, o Otávio no primeiro gol. O Igor Gomes não conseguiu agregar em nada na criação. Quem que se salvou nesse jogo? Ninguém. Nem o treinador, inclusive. Por isso, não acho que eu acho que seria muito fácil bater no Cudê, mas não acho que é o foco. Não acho que é só ele o problema. Eu acho que se fosse hoje qualquer outro treinador com esse comportamento, ou qualquer outra escalação, coloca mais 2, 3 reforços no meio de janela com esse comportamento, é eliminado de qualquer competição, é meio de tabela em qualquer competição. Esse comportamento foi por desrespeito ao Corinthians? Não, porque vem se tornando um traço característico do Atlético, infelizmente. Vamos lá, deixa eu anotar aqui, eu tô com minha cola aqui porque eu me perdi um pouco agora. Eu falei, mais um comentário que eu trago da TV para cá, já que eu trago alguns daqui, pego alguns aqui e levo para lá. Eu falei hoje, meu último comentário, se abdicar do ataque, se abdicar de jogar futebol, só pensando em cera, só pensando em amarrar o jogo, vai deixar o Corinthians crescer, vai inflamar a torcida do Corinthians, que tem essa característica de acender o time ali. E o Galo abdicou do ataque. A jogada do primeiro gol é característica desse time até abril. Esse time só fazia aquilo que a gente fez no primeiro gol. Pega a bola, recua para trás. Pega a bola, recua para trás. Poderia o Mariano ter dado um bico, poderia o Otávio ter dado um bico, já que deu bico o jogo inteiro. Hoje o time tentou acionar o Everson até perdendo de 2-0. Mesmo perdendo de 2-0, sabendo que iria para os pênaltis, o Everson ainda fez cera,
Ainda voltamos a bola insistentemente, com a bola no meio campo, com possibilidade de progredir com a bola no gramado, porque o Yuri Alberto já estava cansado, não estava vindo mais dar combate. Ainda assim o Atlético preferia olhar para trás e acionar o Everson, que só ia no bico para frente. Não houve uma construção de jogada de forma lúcida hoje. Não houve algo assim: eu vou propor o jogo de tal forma porque eu me preparei durante a semana assim, porque esse é o ponto fraco do Corinthians. A proposta de jogo do Atlético hoje foi simplesmente bico para frente para o Hulk dividir de cabeça, bico para frente para o Vargas dividir de cabeça, para o Paulinho dividir de cabeça. Chegou um ponto que o Corinthians estava com o jogo tão seguro que o Gil, com a bola rolando, não era bola parada, o Gil estava indo para o ataque. Tudo bem, com 3 zagueiros, mas ainda assim, com a bola rolando. Eu vi o Gil no ataque, eu falei, alguma coisa está errada, a gente não está conseguindo errar, a gente não está conseguindo corrigir. E no fundo a gente sabia que a vaca estava indo para o brejo e que era questão de tempo. Com o Patrick errando tanto pelo lado esquerdo, era questão de tempo. O Lemos não acertava uma por ali, o Corinthians descobriu o mapa da mina no lado esquerdo da defesa atleticana, pegava a bola, já acionava o lado ali. O Fagner, quando a gente imagina que o Saravia, quando o Pavão não tem campo, vai se tornar quase um terceiro atacante, um ponta, o Fagner abdicou de defender, o Fagner ficou como um atacante ali pelo lado direito do campo, porque já não assustava, porque ele sabia que ele não ia agregar nada na bola disputada de cabeça lá atrás, que o Corinthians ia recuperar e ia acioná-lo de novo lá na frente. E isso foi se arrastando por muito tempo. Um ponto positivo, na minha opinião, para o Kudê. Eu vou tentar explicar o porquê. Comparando com o treinador do Corinthians. Teve um jogo que o Lucha colocou o Wendel aqui no Atlético. Não sei se vocês lembram, o menino que era da base. Sempre arrumava o cabelo na hora de bater, até no escanteio, assim, penteava o cabelo dele até no reflexo da bola. Assim. Tava no Nova Serrana até pouco tempo. Passou no interior do Rio, mas enfim. O Lucha pensava assim, fiz merda, vou corrigir agora. E tirava o Wendel. 10, 15 minutos depois, o cara vai xingar no banco porque ficou 15 minutos em campo. Fiz merda, troquei tudo. Pelo menos isso ele vai lá e faz 4 substituições de uma vez no intervalo do jogo, mas para não deixar passar, o Mariano solta uma batata quente ali no pé do Otávio, conversando com amigos agora depois do jogo sobre percentual de culpa de cada um. Chegou no veredito que é o menor dos culpados, Mariano, mas que teve sua participação de culpa. E o Otávio me dá uma pedrada para trás na fogueira para o Lemos, que estava no mundo da lua. E aí a gente entende, porque foi um choque para a gente, porque o time veio jogando mal no começo do ano, o Lemos bem, a gente falava, pô, só esse Lemos que salva, foi um achado do Galo e tal. De repente o Lemos aparece sempre no banco de reservas, Nathan Silva e Gemerson, os dois que a torcida talvez não considerava entre os titulares, que a gente imaginava Lemos e Fux. O Kudê, por opção dele, coloca Nathan Silva e Gemerson. E a gente, meu Deus, o que está acontecendo e tal. A atuação do Lemos hoje, por exemplo, justifica a volta do Nathan Silva para o time. Mas o Nathan Silva erra demais e tal. No segundo gol, por exemplo, vai igual uma vaca louca no Roger Guedes, que só dá um tapinha para o lado. Mas o que eu falo, todo mundo erra. Aquele jogo contra o Flamengo, por exemplo, no Maracanã, que o Júnior Alonso entregou a classificação para o Flamengo, ninguém cita. É que o Nathan Silva, quando erra, tem mais destaque, tem mais holofote. O Otávio já tinha errado contra o Libertad, se eu não me engano, contra o América, inclusive é expulso no jogo, já vinha de seguidos erros. E o Lemos, no mundo da lua ali, naquela partida, já não passou segurança no último jogo que entrou naquele lance, só por aquele lance também, não precisava nem dos outros, já justificaria a volta daquela zaga que a torcida questionava tanto. Aí o Hulk entrou, mas não entrou. Aquele negócio de dominar a bola, tentar girar e o adversário entre as duas pernas dele dá um totozinho, acontece. É o que eu falei, eu votei nele como pior em campo contra o Atlético Paranaense, no Palmeiras entre um dos piores em campo, pelo lado atleticano.
pegava a bola, tentava fazer uma proteção, o pivô, o jogador do Corinthians, perna no meio das pernas dele, roubava. A segunda, do mesmo jeito. A terceira, do mesmo jeito. Falava, pô, tu não tá no gramado do Mineirão, ó. Então tem que ter um aproveitamento melhor. As jogadas foram morrendo uma a uma, de forma seguida, nos pés do Hulk. O outro lance que eu citei também. No segundo gol do Corinthians, por exemplo, ele não dá uma bola macia para o Zarate, sabe? Dá uma bola ok a bola. Tá? Não vou colocar o Hulk no percentual de culpa, já que eu coloquei percentual de culpa no primeiro gol. Ele não dá uma bola macia. Mas o Zarate, irmão, sozinho me dá uma pedrada pro Saravia na lateral direita. E eu acho que esse lance mostra bem, assim, são dois caras que, dos poucos que restam do time de 2021, que na minha opinião é o maior da história do Galo, que a gente sabe que joga muita bola. O Zarate é meio assustador, assim, a queda de rendimento dele de 2022 para cá, né? A gente vê lampejos apenas, assim, daquele Zarate, ou até nesses lampejos ainda talvez se aproximando, mas não chegando a ser aquele Zarate. Em algumas partidas, atuações ridículas. E no lance ele consegue estragar o começo da jogada, dando essa pedrada para o Saravia, e eu fui assistir pausando. O Corinthians vai cobrar o lateral, o Zarate está se preocupando em reclamar com o Hulk. Mostra um time desatento, mostra um Corinthians que pega e cobra rápido, ligado. É aí que eu venho falando, por isso eu bato na tecla. É comportamento, é concentração, é foco. O Zarate consegue chegar a tempo ainda de dividir a bola na linha de fundo, porque o Roger Guedes ainda tem que desviar do Nathan Silva, consegue, para mim vai estabanado no lance o Nathan Silva ali também, é igual uma vaca louca, toma um corte seco ali, e o Zarate consegue colocar a cereja no bolo de cagada dele, lá na área, no lance que lembrou inclusive o Nathan Silva contra o Palmeiras ali em 2021. E ali a gente passa a rezar para não ter o terceiro, quarto gol, porque o Corinthians está reinando e o Galo não consegue um mínimo de resistência na partida. E como eu falei, depois do segundo gol a gente ainda continua dando bico para frente. Deixa eu ver quanto tempo dá ainda para finalizar antes dos 30. O jogo vai para os pênaltis. O Hulk pega a bola e o Fábio Santos é o primeiro a cobrar pelo Corinthians. Um dos melhores batedores de pênalti que eu já vi na minha vida, porque ele consegue alternar canto esquerdo alto, canto direito alto, canto esquerdo baixo, canto direito baixo, meio do gol, coloca a bola onde quer e raramente se vê. Só que o Fábio Santos, a gente descobriu aqui no Atlético que ele batia pênalti por acaso, porque ele estava num período de Fred, de Robinho, daqueles caras, e ele não tinha cancha para pegar a bola porque os caras lá eram dono do time. O Fred, quem queria colocar a bola. Aí teve um jogo, acho que contra o Curitiba, lá no sul, no Paraná, que o Rafael Moura desperdiça um pênalti. Até que chega uma fase que já fica cansado disso, o Fábio Santos pega a bola e começa a bater o pênalti. E o aproveitamento do Galo em penalidades dispara. Teve um cara no Twitter que me mandou um tweet, aliás, bloqueei 2 pessoas no Twitter, porque é legal você falar, você dialogar, discordar, mas quem vem com ofensa eu bloqueio sem ressentimento algum. O Rodrigo Costa me falou, pô, o Hulk teve um pênalti decisivo contra o Boca, perdeu. Pênalti decisivo contra o Palmeiras, lá em São Paulo, perdeu. Pênalti decisivo contra o Atlético, perdeu. Pênalti decisivo contra o América, na final do Mineiro, primeiro jogo, perdeu. Pênalti decisivo contra o Corinthians, perdeu. E eu printei ele aqui porque eu achei curioso, eu fiquei pensando quais pênaltis o Hulk tinha perdido, mas como eu abandonei de certa forma as planilhas, eu não tinha isso anotado. A gente precisa ter um plano B. O plano B, a princípio, seria o Edenilson, que perdeu e que na cobrança de pênalti ele já se mostrava derrotado, cara. Eu quando olhei para o Edenilson ali pronto para bater o pênalti, eu vi a cara da derrota. Então hoje você teve o Batalha errando aquele pênalti ridículo, não é possível que era o terceiro melhor batedor, quarto melhor batedor de pênalti do Atlético, bate daquele jeito.
O segundo melhor bate daquele jeito e o melhor bate daquele jeito, como a gente tem visto ele bater em várias situações. O Otávio entregou em um, o Mariano entregou aqui, o Lemos entregou ali, o Zarate entregou em outra, o Nathan Silva errou um bote ali. Noite de vilões, de ponta a ponta. Vilões. É caça às bruxas, Fael? Não, é sendo justo. Já que eu bati tanto no Cudê, eu preciso bater nos caras de chuteira também, irmão. Não é justo só bater no franjinha de cachecol, não. Eu acho que dava para ele no vestiário ter organizado a equipe ali, ter dado uma nova cara, não conseguiu, né? E na Libertadores, vale lembrar que nós temos 2 jogos fora de casa. Com esse comportamento, mesmo contra o fraco Alianza Lima, a pressão agora é de 5 toneladas na perna desses caras. Porque fritaram dinheiro na Copa do Brasil e existe a chance deles fritarem mais dinheiro na Copa Libertadores da América agora. É final. Cada jogo é final. A pressão está enorme agora também. Mas, Fael, o Cruzeiro também foi eliminado no Clássico. A pressão está enorme lá também. Quem está vindo de 3 anos de Série B é o Cruzeiro, irmão. Os caras estão... Perde pro Fluminense, aplaude. Perde pro Grêmio, aplaude. Tudo para eles está bom. Eu não quero ser assim. Eu não quero. Já que foram frouxos, pipocaram, que sejam pressionados e cobrados. Com profissionais, claro. É bom deixar isso claro para não distorcerem as palavras como gostam de fazer em algumas situações. E na coletiva do Cudê, a mesma coisa que eu falei do Edenilson. Derrotado. A aparência dele era de um cara derrotado, não conseguiu explicar nada, nem brigar ele conseguiu hoje. A hora que tentaram dar uma alfinetada 2, 3 vezes nele, ele falou, hoje eu só tenho que pedir desculpa. Quem estava assistindo a televisão, quem estava aqui e tal. A cara da derrota ao Cudê, de certa forma é até bom que esteja mesmo. Me preocuparia se não estivesse também. Enfim, bora para o fim de semana. Dá um recado importante para você sobre esse fim de semana, porque tem a promoção da KTO Show de Gols. Você vai lá no site da KTO, faz um palpite para Cruzeiro e Atlético de pelo menos R$25 e a odd de pelo menos 1.8, beleza? Lá na aba promoções da KTO vai estar a promoção Show de Gols de Atlético Cruzeiro. Você clica em aceitar, beleza? Promoções, aceitar. Você faz a aposta de pelo menos R$25, a odd de pelo menos 1.8 e a cada gol no clássico você ganha R$5 em free bet. Aposta livre para você, R$5 em free bet. Vai na aba promoções e confere essa promoção. Se você não tem cadastro na KTO, faça seu cadastro e utilize o cupom CAMISA12. Beijo no coração de todos vocês. Decepcionante, frustrante ver um galo, não um galo, não vou usar o nome do mascote, nem do time, da instituição, da camisa, da bandeira, do hino, ver atletas pipocando ao vestir a camisa do Atlético. Um time frouxo que eu vi lá em São Paulo hoje. Infelizmente, dói, mas é a verdade. Beijo no coração de todos vocês, semana abençoada. Tchau.